Olá pessoal, hoje iremos então fazer mais uma aula referente às ligações químicas, dando continuidade ao terceiro tipo de ligação química. Vamos falar então sobre as ligações metálicas. Nós temos que as ligações químicas são compostas por três tipos de ligações, onde nós temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E aí então hoje, nessa videoaula, iremos tratar sobre o assunto da ligação metálica. Ok, pessoal? Então esse será o nosso assunto de hoje. A ligação metálica por si só já diz, né? É uma ligação entre metais, metal com metal, tá? Então nós temos que a grande maioria dos metais já identificados possui propriedades físico-químicas bem semelhantes. Facilidade em perder elétrons, isso, né, frente ao seu ganho em geral. Elevados pontos de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica e térmica, brilho característico. Ok? Muito bem. Boa parte dessas propriedades são frutos da interação entre os átomos na rede cristalina que compõe o metal. Observa-se que há um mesmo tipo de ligação entre os átomos, que se repete ao longo da rede. Assim é definida a ligação metálica. Como aqui, pessoal, ó, podemos observar que por meio dessa figura, nós temos aqui um retículo, tá? O formato de uma figura, tá, geométrica, onde então esses elétrons, né, estão disponibilizados, ligados, presentes no átomo do respectivo metal. Muito bem. Nós temos então agora que o metal com maior ponto de fusão, tá, da tabela periódica é o tungstênio, por exemplo. Tá? Temos que o ponto de fusão, ou melhor, perdão, o ponto de ebulição do tungstênio é aproximadamente 3.422 graus Celsius. E isso é devido que à interação dos átomos que o constitui. Como assim? As forças de atração são tão intensas, que é necessária grande quantidade de energia para superá-las. Do mesmo modo também acontece com o ósmio, que é um elemento muito denso, que é o mais denso da tabela periódica, tá? Onde então a sua densidade está em 22,6 gramas por ml. Justamente pela forma, né, de empacotamento que os cristais apresentam. Essa então seria a característica pelo caso do ósmio, tá? Vamos então tratar aqui e falar dos aspectos da ligação metálica, tá? Muito bem. Os cátions de um metal encontram-se unidos por um mar, é dito como um mar de elétrons vizinhos. Eles recobrem toda a superfície do metal. Por isso, a corrente elétrica pode ser transmitida sem muita resistência. Podemos ver aqui, ó, pessoal, através de dois exemplos, tá? Temos aqui o exemplo, por exemplo, que pode ser representado por elementos da família 1A, tá? 1A, perdão. Lítio, sódio, potássio, entre outros, tá? Onde então eles possuem um único elétron na camada de valência, tá? Então esses daqui, ó, temos um mar de elétrons, tá? Onde então nós temos a disponibilização dos prótons. E aqui, né, os elementos binários, tá? Como o magnésio, o cálcio, o estrôncio. Nós temos aqui então onde então as cargas positivas dos prótons estão formadas em par, tá bom? Porque é um elemento binário, e a distribuição, né, desses prótons num mar de elétrons, ok? Da mesma maneira como aqui o elemento monovalente, ok? Muito bem. Voltando aqui ao nosso assunto então. Nós temos aqui que, por exemplo, né, o que foi citado aqui no caso, o sódio, tá? Apresenta íons
Na+, como já vimos em algumas aulas anteriores, tá? Lado a lado. Isso quer dizer o quê? Com distância média praticamente o quê? Constante, tá? Que permanecem submersos a uma camada de elétrons, quase que totalmente livres, ok? Porque ainda que algumas literaturas considerem os elétrons de uma estrutura metálica livres, ainda será desprendida energia para ionizá-las. Além disso, não pode ser deixado de lado o fato que a estrutura apresenta o quê? Carga elétrica total, nula, e que, portanto, os elétrons não são totalmente externos aos átomos do retículo, tá? Isso, né? Mesmo que esse mar seja constituído por elétrons de valência em constante movimento. E assim, então, pessoal, podemos dizer também, podemos afirmar que, assim como outros sólidos, os metais são intimamente organizados por estruturas unitárias, que são células unitárias, tá? Que se repetem ao longo da cadeia, como nós podemos ver, tá? Por meio aqui dessa figura aqui, ó, tá? Nós temos aqui, então, a forma, então, como é transmitida, construída essa estrutura unitária, essa célula unitária ao longo da cadeia dos sólidos, tá? Muito bem. A transmissão de calor. Nós sabemos que os sólidos transmitem, além de energia, eletricidade, também calor, correto? Então, vamos falar sobre essa transmissão de calor e eletricidade? Vamos entender? Muito bem. Como já citado anteriormente, né, como eu já falei, tá? Os elétrons de uma barra de cobre, por exemplo, possuem certa mobilidade, tá? Então, esses elétrons possuem certa mobilidade. Assim, se for aplicado uma diferença de potencial em um dos lados dessa barra, certamente, né? Certamente haverá condução de corrente elétrica. Assim como, se uma das pontas for aquecida, também haverá condução de calor, a outra ponta também aumentará de temperatura. Isso, né, de forma gradativa. Como nós temos, então, que eles estão interligados, qualquer ponta dessa que for aquecida, logo, então, a outra ponta também receberá esse calor, ou, né, podemos dizer, chegará a eletricidade. Muito bem. Temos, então, que esses efeitos dão-se pela presença de quê? De tais elétrons circundantes aos cátions. Como podemos ver aqui, ó, tá? Aqui nós temos, então, um próton e aqui circundando os elétrons. Ok? Então, temos aqui os elétrons circundando um próton. Formação, nós temos, então, aqui os cátions. Tá? Muito bem. Ao aplicar uma tensão U, os elétrons tenderão a movimentar-se ordenadamente. Isso ordenadamente, pessoal. Da região de maior potencial para a de menor potencial elétrico. Ok? Logo, isso, né? Uma corrente elétrica será detectada. Isso significa que quanto mais elétrons constituírem e circundarem os cátions metálicos, a corrente de maior intensidade será observada. E também podemos, então, por fim, pessoal, também definir que a transmissão de calor dá-se também obedecendo a um gradiente de energia. Isso quer dizer o quê? Que ao aquecermos uma parte da barra, aumentamos a energia dos cátions mais próximos da fonte. Isso, né? Já que começam
a oscilar com mais intensidade. E como os elétrons encontram-se móveis ao redor dos cátions internos, adquirem maior velocidade por se chocarem com estes. Então nós temos um aumento da intensidade elétrica, tá? Então nós temos aqui que os elétrons vão ter uma maior intensidade devido ao aumento do calor. Ok, pessoal? A partir daí, então, né, com a colisão contra outros cátions mais lentos, ou seja, mais afastados da fonte, tá? A transferência de parte dessa energia adquirida pela nova velocidade alcançada. E aí, portanto, tá? É verificada o quê? A macroscopicamente, ou seja, de forma macroscópica, a efetiva transmissão de calor. Certo, pessoal? Isso, então, que nós temos de lição hoje, tá? Nesse momento aprendido sobre a ligação metálica, que se baseia mais na teoria, que é menos aplicável, como nós vimos nas ligações iônicas e covalentes. Ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? Qualquer questionamento, estou à prontidão de vocês. Acessem meu canal, que aí então vocês poderão me perguntar sobre qualquer situação, dúvida, ok? Um imenso abraço e até a próxima.